Então, muito boa tarde a todos os presentes Boa e a tarde. todos que estão a ouvir e a acompanhar aqui neste nosso segundo episódio do podcast O Caminho da Espiritualidade, do Viver Talks. E hoje temos um episódio muito interessante, muito especial, dedicado ao despertar da espiritualidade. Um tema muito atual e que pode ser abordado por diversos pontos de vista. E é por isso que temos convidados de caminhos tão diferentes hoje nesta nossa conversa, que se pretende que seja uma conversa informal, descontraída, onde cada um vai apresentar a sua experiência, o seu ponto de vista sobre aquilo que é o despertar espiritual. Então vamos começar apresentando os nossos convidados. Temos aqui, em primeiro lugar, a nossa querida Mónica, a Mónica Alquimia, que vem da área da antropologia e que tem um percurso realizado dentro do xamanismo e que vai apresentar a sua perspectiva sobre o caminho da iniciação xamânico, vai falar um pouco sobre os ritos de passagem, quem sabe também sobre estados de transe, sobre a viagem xamânica e, se tivermos tempo para tudo isto, um pouco também falar sobre o contacto com os ancestrais, os guias e os aliados de poder. Temas que são tão queridos ao xamanismo e que nos vão com certeza ajudar aqui a entender um pouco melhor o despertar espiritual nesta tradição. Depois temos também a falar connosco a Rita de Leá, uma dirigente de um templo umbandista em Portugal, especificamente em Sesimbra, que nos vai contar um pouco sobre como foi o seu próprio processo de despertar espiritual, como é que tudo ocorreu, como é que ela foi acompanhada e introduzida nesta tradição que vive hoje, e como é que é estar à frente de um templo espiritual como este templo umbandista em Portugal. Depois temos também um convidado muito especial que vem do Brasil, acompanha-nos agora do Brasil, o Rivaldo Regis, cuja experiência tem sido dentro do caminho do espiritismo, do kardecismo, conforme é conhecido mais no Brasil, e que nos vai falar então sobre como tem sido conduzir grupos espíritas, grupos de estudo espiritual e grupos de trabalho mediúnico no Brasil, mais concretamente em João Pessoa. E por fim, eu, Susana, estarei aqui a falar um pouco sobre a visão da abordagem transpessoal, sobre aquelas que são as crises existenciais e que todos nós vivenciamos ao longo do nosso percurso de vida, em algum momento, e qual é que pode ser o seu papel no despertar espiritual. Então temos aqui um conjunto de várias pessoas interessadas em partilhar a sua experiência e a sua visão sobre despertar. E vamos já começar a conversar sobre o nosso tema, não é, Mónica? Exatamente. Obrigada pela introdução. É uma alegria estar aqui novamente nesta talk. E tenho uma pergunta para ti, Susana. Na tua perspectiva, como és psicóloga e terapeuta transpessoal, gostava que falasse um pouco sobre a crise, sobre a experiência da crise existencial e o seu papel no despertar espiritual. Ou melhor, comecemos por o que é uma crise existencial? As crises existenciais normalmente são momentos de grande impasse, em que a pessoa se sente sem norte, sem resposta para os desafios da vida, e que estas crises podem ser disputadas por mudanças que a pessoa vive, por pressões externas, pelo assumo de novas responsabilidades, e por momentos em que a pessoa se sente simplesmente com incertezas sobre o seu futuro e sobre o desconhecido, e em que essas incertezas são maiores do que a sensação de que a pessoa tem recursos para lidar com os desafios. Normalmente, todos nós atravessamos este tipo de momentos de dúvida, de incerteza, nomeadamente na entrada na adolescência, também no início da idade adulta, quando há novas responsabilidades para assumir. Também se diz muito que por volta dos 40 há ali um momento de reflexão em que a pessoa faz uma espécie de balanço relativamente àquilo que já viveu e àquilo que ainda quer viver, e é potencialmente um momento de crise. E normalmente quando a pessoa depois tem a oportunidade de se juntar com alguém, de casar, eventualmente ter uma vida a dois, há sempre desafios que surgem no relacionamento. Se surgem filhos, também existem desafios associados à parentalidade. E há outro tipo de situações que podem provocar as crises, nomeadamente situações de perda material ou de perda de emprego, por exemplo, ou outro tipo de perdas pessoais e, como todos acabamos por vivenciar também, os chamados lutos
que temos que enfrentar e viver ao longo da nossa vida. Então estes momentos podem potenciar crises existenciais em que a pessoa se sente perdida e em que acaba depois por ter determinadas experiências, sentir-se confusa, sentir-se deprimida, eventualmente. Algumas pessoas podem ter a tendência para querer fugir um pouco dessa realidade e por se envolverem com comportamentos aditivos, mas há pessoas que podem ter outro tipo de reação, podem ir em busca de um sentido maior para esses desafios e até podem sentir, graças a essas crises, uma abertura para se sentirem mais conectadas com aquilo que as rodeia. Então há pelo menos duas formas de reagir às crises existenciais. Ok, interessante. Então, que tipo de vivências podem ocorrer durante uma crise existencial, assim, relacionando com este tema do despertar da espiritualidade? Que tipo de vivências? Há pessoas que ficam muito, muito sensíveis àquilo que as rodeia, muito sensíveis àquilo que se passa ao seu redor em termos de ambiente, se os ambientes são mais calmos, se não são, se são mais confusos. As pessoas ficam muito permeáveis porque estão a atravessar uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Outras pessoas podem ter mais tendência para se isolarem, porque se sentem menos capazes de funcionar devidamente no dia a dia e de se relacionarem normalmente com as outras pessoas. Outras pessoas podem simplesmente perder o contacto com a realidade e aí podemos até entrar às vezes em algum tipo de tendência para psicopatologias, para situações que já não são propriamente do foro do despertar espiritual, mas que são do foro da psiquiatria, da psicologia, portanto de uma abordagem mais clínica. E é também preciso perceber se a pessoa está num momento de crescimento, de enfrentar desafios, de aprender e de se fortalecer, ou se está, digamos assim, numa situação mais frágil em que precisa de um acompanhamento mais profissional. Uhum. Então, quando não é uma situação do foro mais psiquiátrico ou desse tipo, as crises podem ser elementos fundamentais até no despertar espiritual de uma pessoa. Sim, sem dúvida. Costuma-se dizer que a dor e o sofrimento, a dor faz parte da vida e o sofrimento é opcional. E todos nós passamos por momentos em que nos sentimos perante determinadas dores. É inevitável passar por isso. E a nossa postura é que vai determinar se conseguimos aproveitar essa oportunidade para de facto crescer, desenvolver, ou se, por outro lado, nos vamos sentir vítimas da circunstância e vamos acabar por não aproveitar esse momento de uma forma construtiva. Por isso, sim, as crises podem ser muito férteis em termos de crescimento espiritual, de crescimento pessoal, mas é preciso ter a postura certa, é preciso ter também um pouco de mentalidade aberta para pedir ajuda, para ir em busca de respostas ou de soluções que não estão disponíveis no momento, quem sabe procurar abordagens diferentes e estar receptivo a experimentar algo novo, a refletir, a sentir qual é que será o melhor caminho para si. Uhum. E diz-me uma coisa, já agora acho que é muito importante perceber as diferenças, tentar perceber as diferenças entre uma crise de despertar, não é? Ou uma crise que está a desenvolver uma psicopatologia. Como é que se distingue? Como é que uma pessoa pode distinguir? E o que é que deve Mas fazer num caso e no outro, na tua o opinião? mais importante é a pessoa perceber se continua a ter uma postura funcional, se continua a ser funcional no seu dia a dia ou não. Então a funcionalidade é o essencial. Se a pessoa atravessa uma crise, sabe que está frágil, está vulnerável, mas de alguma forma consegue levar a sua vida para diante, como se costuma dizer, melhor ou pior, se continua a ter contacto com a realidade, se não está completamente isolada, então podemos entender que está a vivenciar a sua crise no seu próprio ritmo, é um processo que pode demorar tempo, mas ela está a vivenciá-lo. Se por outro lado a pessoa deixa de conseguir funcionar no seu dia a dia, se isola, se não vai trabalhar, se não tem relacionamento, se não tem contacto com os seus relacionamentos, se não cuida de si, se deixa de cuidar de si própria, então esses já são sinais muito agudos de que a crise está a desenvolver-se para algo de uma forma mais clínico e psicopatológico, então aí é necessário realmente alguma intervenção mais médica. Ok.
Muito interessante. Então, Susana, agora passo-te a ti a palavra para seguirmos a nossa conversa. Está bem? Obrigada. Obrigada, Mónica. Então vamos continuar aqui a conversar e vamos já falar um pouco com o Rivaldo sobre a tradição do espiritismo. Então, bem-vindo, Rivaldo. Consegues ouvir-nos devidamente? Sim. Sim, muito bem. Então, o que eu gostaria de te perguntar, antes de mais bem-vindo e obrigada por estares connosco, queria-te dizer também que aqui em Portugal, daquilo que eu consigo entender, o espiritismo, embora esteja presente, porque existem, com certeza, vários centros espíritas, não é propriamente a tradição mais difundida. Então, eu penso que ainda existe algum desconhecimento da parte das pessoas que nos podem estar a ouvir, perante aquilo que é na realidade o espiritismo, o kardecismo, de que forma é que ele pode ajudar quem está a atravessar uma crise espiritual. Até porque no Brasil parece-me que esta é uma tradição muito mais difundida e que no geral as pessoas aí no Brasil têm uma mentalidade muito, muito aberta e quando se fala de espiritualidade não há assim propriamente grandes tabus. Existem até diversas tradições que coexistem pacificamente, imagino eu, e portanto penso que vocês já são mais predispostos para a espiritualidade, pelo menos do ponto de vista do espiritismo, do que propriamente nós. Eu gostaria muito de ouvir o teu contributo e saber como é que tu entendes o espiritismo, o que é que será o espiritismo, como é que tu podes apresentar esta doutrina, esta tradição a quem nos está a ouvir. Boa tarde a todos. Gratidão pelo convite que me fizeram. Para mim é renovar minhas energias, estar em contato com outros povos de outras línguas. E nós estamos em busca de conhecer cada vez mais as várias formas que temos para despertar nossa espiritualidade. Então é com muita alegria que eu vejo que outros seres como eu buscam encontrar esse despertar, porque esse é o melhor caminho. E na minha fala, eu vou tentar responder sua pergunta, mas como eu sou uma pessoa hoje que lido muito com energia, não estranhe que eu vou falar muito de energia, de equilíbrio de energia, mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina aqui para nós que o objetivo maior dela é nos aperfeiçoar ou aperfeiçoar o homem no seu lado moral. Nós acreditamos num Deus único e acreditamos na possibilidade da comunicação entre esta dimensão aqui, de nós, seres encarnados, com a dimensão dos seres desencarnados. E esta comunicação, muitas vezes, existe alguns ruídos que provocam desestabilidades emocionais e físicas, como você estava falando anteriormente, nas crises existenciais, tem muita interferência espiritual nessas crises. Então, a doutrina espírita, como ela está embasada na ciência, filosofia e religião, ela nos permite estudar os fenômenos, ela nos permite nos aprofundar e ver que aquilo que é extranormal ou aquilo que é mágico ou aquilo que é milagre deixa de ser milagre a partir do momento que a gente aprende como ocorre, como se processa aquele fenômeno. Então, nós estamos em busca de cada vez mais nos aperfeiçoar para que a gente possa alcançar o mais breve possível esse despertar espiritual, que é o que nós realmente somos. Nós somos seres espirituais, vivenciando uma vida na matéria. Não sei se consegui te responder. E que capacidades é que tu achas que podem despertar na pessoa durante um momento de despertar espiritual? Que potenciais é que a pessoa pode ter latentes que se manifestam no momento de despertar espiritual? Veja só,
existem várias formas de detectar o desenvolvimento, vamos dizer, em que você se encontra. A partir do momento que ele não apresenta nenhuma característica de desequilíbrio, de comportamento, né? Ou de crises, vamos chamar de crises, o estudo da doutrina espírita facilita muito que você se coloque, você aprenda em que posição você está, o que está acontecendo com você. Então, a partir do estudo, você começa a ver o seu comportamento e estudar o seu próprio comportamento. Então, você começa a se reencontrar com você mesmo. É aquele caminho para o nosso interior, é aquela nossa busca que todo mundo hoje fala que nós temos que buscar o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento nada mais é de nos apropriarmos daquilo que realmente nós somos. Então, a partir do momento que eu aproprio de mim mesmo, eu sei o que está acontecendo comigo. Então, aí eu busco, como você falou anteriormente, um apoio mais adequado. E, às vezes, só com o estudo, a gente consegue se autocontrolar, a gente consegue se autocuidar para não estar nessas crises. Mas nós vemos hoje, através das nossas experiências de anos, nós encontramos muitas desarmonias em algumas pessoas e que às vezes precisam não só do estudo, mas que precisam de participar de algum tipo de atividade que vai fazer com que ela comece a dominar aquele sexto, sétimo sentido que ela tem, que para ela às vezes ela não entende o que está acontecendo. Mas é uma capacidade inerente a todos nós, que nós chamamos os médiuns, e que nós é que damos essa condição de acontecer os fenômenos. Sou eu que dou essa condição, é você que dá essa condição. Mas se você não entende, você pode dizer que aquilo é um desequilíbrio, é uma loucura, é um transtorno, mas que na realidade pode ser uma influência de um outro ser inteligente que se aproxima de nós devido ao nosso desequilíbrio, e aí começa, através de nós, expressar emoções, sentimentos, falas que às vezes não são nossas. E nesse caso, que auxílio ou que aconselhamento é que o Espiritismo, a doutrina espírita, pode realizar perante quem tem essa vivência, perante quem é médium e também perante quem não é? Para quem não é médium, nós convidamos sempre as pessoas a participar das palestras e das reuniões de estudos. Porque hoje, aqui no Brasil, nós já estamos começando a transformar os centros espíritas em centros de estudos. Por quê? A gente está vendo hoje que a doutrina espírita ela não é religião, e tem muitos que pensam que ela é somente religião. Mas nós temos que estudar. E a partir do esclarecimento, o ser ele vai se aperfeiçoando. E às vezes ele vai se autodescobrindo e vai vendo que ele quer progredir em determinada área. Então, para quem não tem nenhum problema de mediunidade, de comportamento, então o estudo ele vai esclarecer e redirecionar você à prática do bem, à prática da moral, ou seja, você ser um cidadão universal sem precisar de estar degrenindo a imagem do seu semelhante e sem estar precisando de usufruir nada do seu semelhante. É partilhar o que você tem em todos os aspectos. E para aquelas pessoas que... Sim, aí o estudo nós chamamos do autoconhecimento, né? E aí a gente tem várias experiências de grupos de estudos em que muitos de nós, às vezes, nos reencontramos só no grupo de estudo. Começa a se sentir bem, começa a se sentir valorizado, alguém te escuta, alguém aproveita todo o conteúdo que você tem, porque muitas vezes nós fomos educados a vários padrões da sociedade. Isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. Então, dentro desses padrões, nós vamos encontrando as barreiras. Se eu não estou dentro do padrão social, então eu me fecho. Eu me isolo. E aí eu me sinto limitado e incapaz de romper com aquilo.
quando você estava falando aí da crise existencial, eu estava me lembrando. Nós colocamos bloqueios porque a sociedade nos coloca muitos dogmas e muitos rótulos. Então, se eu não estou empregado, por exemplo, aí eu me sinto um derrotado, fora do mercado de trabalho, não sirvo para nada. Enfim, eu começo a criar na minha mente, que é muito fértil, pensamentos que vai cada vez mais fazer com que eu me sinta incapaz. Aí, num estudo desse, nós conseguimos fazer com que aquele ser ele se valorize, ele vê que nada está perdido, que tudo está certo, e mostrar que, passo a passo, ele vai encontrar a solução para a saída das suas situações. E para aquelas pessoas que já estão numa desarmonia, num desequilíbrio espiritual, então existem as reuniões mediúnicas, que é detectada através de uma avaliação, e nessa reunião mediúnica nós avaliamos aquele ser e ele começa a participar das reuniões já tendo acesso às orientações diretamente do plano espiritual, e a partir do momento que ele está apto com o estudo, ele passa a integrar essa reunião de forma prática, vamos dizer assim. Ou seja, ele começa a desenvolver aqueles sentidos que nós chamamos aqui de fenômenos mediúnicos ou de tipos de mediunidades, que hoje são muitas, como a psicografia, a psicofonia, eu sei que são mais de 180 tipos de mediunidade, mas as principais são essas, em que às vezes um ser está em determinado local e começa a falar coisas que normalmente ele não falava, então ele se torna uma pessoa estranha, e para quem não conhece, às vezes leva logo para um psiquiatra. Mas, com esse conhecimento, nós orientamos, ele passa a frequentar uma reunião onde ele vai dando expansão a esse sentido que ele tem a mais do que a maioria das pessoas, e a gente começa a conversar com aquelas entidades espirituais, e aí nós vamos o quê? Doutrinando aqueles que estão ao lado dela, e ela passa a libertar aquele ser. Então, ela se torna ela própria, sem ter interferências extras, e aí ela conduz a sua vida de forma controlável, vamos dizer assim. Ela se educa mediunicamente, a ponto de ela saber o que é dela e o que não é dela. O que não é dela, ela usa naturalmente. O que não é dela, ela bloqueia no momento social, e só no momento da reunião que ela pode dar passividade para que a gente possa trabalhar esses amigos que estão a pedir socorro. Então, para ver se eu entendi bem, para quem não é médium, há um tipo de trabalho que se faz que ajuda a pessoa a ficar mais esclarecida, conectada com valores elevados, a conhecer-se melhor, e isso vai ajudá-la também no seu progresso pessoal e espiritual. E para quem tem algum tipo de mediunidade ou algum tipo de situação mais ostensiva, há um acompanhamento diferente, há reuniões mediúnicas, em que há um trabalho acompanhado, e vocês vão orientando a pessoa para que ela consiga também ser mais funcional no seu dia a dia, para que consiga bloquear um pouco essa capacidade quando não está no contexto adequado e que consiga usar essa capacidade no lugar certo. É isso? Perfeitamente. Hoje, no nosso centro, que nós estamos participando mais ativamente, por conta dessa pandemia, para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos um trabalho psíquico bioquântico dentro da Casa de Estudos Espíritas. Aí lá nós trabalhamos todo o equilíbrio dos chakras, trabalhamos com a energia do plasma, que é uma novidade para algumas pessoas, mas para muitos já não é. É um equilíbrio dos chakras, trabalhamos com expansão de aura, enfim, nós já estamos além somente das reuniões mediúnicas, porque é necessário para esse despertar espiritual que nós estejamos equilibrados. E sem estar equilibrado, a gente não vai conseguir olhar para dentro de nós mesmos e desenvolver todas as capacidades que nós temos, porque esses 5 sentidos que nós possuímos aqui na terceira dimensão, visão, olfato, paladar, tato, esses sentidos eles são muito simples. E a espiritualidade,
utiliza os meios, instrumentos, para usar outros sentidos que nós possuímos, mas aqui nós não fazemos, nós não temos acesso. Então, são esses outros sentidos que muitas vezes provocam o desequilíbrio no físico e que as pessoas às vezes não entendem e vai tratar simplesmente do físico. E já agora, tenho uma última questão, e para quem diz que não sente nada, porque também há muito aquele tipo de pessoa que pode ter interesse num certo caminho espiritual, mas não tem, acha que não tem sensibilidade. Se calhar vocês também ouvem isso. Como é que vocês acompanham essas pessoas que dizem que não sentem nada, mas têm curiosidade ou querem saber mais, querem evoluir? Através do estudo, essas pessoas vão começando a ver que elas têm sensibilidade. Elas vão começando a perceber que ela tem capacidade de ouvir. Elas vão perceber que às vezes, eu já vi isso, então isso tem a ver com o que eu já vi. Ou seja, através do estudo, as pessoas começam a se conectar consigo mesmo e vão encontrando respostas que antes elas não imaginavam que era. E se elas se interessarem em despertar, vamos dizer assim, a sensibilidade do ouvir, da vidência, da escrita, dentro das reuniões mediúnicas, existem exercícios em que nós colocamos essas pessoas para exercitarem essas sensibilidades. Mas cada um de nós temos uma sensibilidade a mais num segmento do que o outro. Então, é feita uma avaliação e se há interesse da pessoa, então ela é inserida nesse processo e ela começa realmente a despertar e a usar o sexto, o sétimo sentido, não sei como a gente poderia falar, mas dons, os dons que nós possuímos. Muito obrigada, Rivaldo, pela tua partilha. É um tema muito interessante, uma abordagem muito interessante. Com certeza que ficaram muitas questões no ar, mas quem sabe numa outra conversa possam ser aprofundadas. Falar do ser humano é maravilhoso e às vezes o tempo é pouco. É verdade, é Mas verdade. fiquem à vontade, estou à disposição, não só agora, mas a qualquer outro momento que precisarem, podem contar Muito comigo. obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Então vamos continuar aqui a nossa conversa, entrando agora no tema do xamanismo. Vamos passar a palavra à Mónica Alquimia, que tem trabalhado nesta área já há vários anos. E Mónica, eu começo já por te perguntar o que é ou quem é o xamã e que funções é que um xamã tem, inclusive nos dias de hoje, na atualidade. O som. Obrigada. Então, o xamã, quem é o xamã? O xamã digamos que assume várias funções tradicionalmente nas sociedades ancestrais. Ele era o sacerdote, ele era o curandeiro, ele era o professor, ele era o que dava a guiança espiritual para a sua comunidade. O xamã acumula várias funções e, essencialmente, ele é o elo de comunicação com o plano espiritual. Okay? No fundo, é uma outra forma de dizer médium. Não é? Ou seja, um xamã é um médium, obviamente, porque ele é o que medeia os mundos e viaja para outros mundos e traz informação e visão, enfim, para a sua comunidade. Então, o xamã é uma figura central nas sociedades ancestrais antigas e continua a ser em culturas mais indígenas, mas também, curiosamente, cada vez mais na nossa sociedade ocidental. Há uma grande procura, uma crescente procura sobre este tema do xamanismo, há uma busca de ir encontrar nestes saberes mais antigos, mais ancestrais. No fundo, eles estão na base de todas as religiões. Pensa-se que
no fundo, o xamanismo deriva de um conhecimento que se iniciou em África. Não se sabe ao certo, há várias correntes, há quem diga há 300 mil anos, há outras que falam em 85 mil anos atrás. De todas as formas, muito, muito tempo atrás, antes de qualquer religião, como se fosse o berço, não é? O berço de todas as religiões que depois, com as migrações, que a partir de África foram para a Ásia, principalmente na zona dos Himalaias, e depois dos Himalaias passando pelo Estreito de Bering para a América e descendo até a América do Sul, da América do Norte à América do Sul, e também para a Austrália. Esse corpo de tradição e de prática espalhou-se pelo mundo e depois foi-se diversificando consoante cada cultura local, não é? Deu uma coloração e deu uma forma diferente, mas há um conhecimento essencial que é universal em todo o mundo, que é anterior às religiões organizadas, e o xamã era sempre a figura central que comunicava com o mundo dos espíritos e servia à sua comunidade. E como é que atualmente o xamã, que era essa figura ancestral e que hoje em dia continua a existir em moldes diferentes ou a trabalhar de forma diferente, como é que ele hoje em dia se relaciona com a comunidade? E que comunidade é essa, Mónica? É assim, continuam a haver homens e mulheres de medicina, pajés, xamãs, em culturas locais, de onde essas tradições ainda são vivas e continuaram vivas durante milhares e milhares de anos. E nessas culturas ele continua a ter as mesmas funções. E ele passa por um processo de iniciação longo e também, tradicionalmente, sempre por uma grande crise. Normalmente, para se tornar xamã, a pessoa fica doente, quase enlouquece, recolhe-se do mundo e passa por um processo literalmente de morte, renascimento. E aí ele regressa e é iniciado pelo mundo espiritual, tradicionalmente. Não é? Ele é escolhido, digamos assim, para estar ao serviço da sua comunidade. E acontece que, pela necessidade de despertar espiritual crescente, a necessidade de respostas e de conexão que se está a assistir no mundo inteiro, nomeadamente na nossa cultura, não é, mais ocidental, está a crescer cada vez mais cursos e organizações e formas das pessoas se encontrarem e se relembrarem destas vias antigas de estar em conexão com a vida e com o mundo e com outros mundos e com outros planos. Então é interessante porque é um conhecimento que está a ser resgatado e está a ser vivido por todo o mundo, na verdade, de formas diferentes. E tu mencionaste agora na tua introdução que o xamã é um médium. Sim. Muito curioso. Então, como é que o xamanismo se relaciona com a mediunidade? Como é que ele entende a mediunidade? Como é que ele trabalha com a mediunidade nesses rituais, nesses ritos que são vividos? Qual é que é o processo? Há muitos processos, na verdade. Quando nós falamos de xamanismo, estamos a pôr só numa palavra uma panóplia enorme de rituais e de conhecimentos e tradições muito, muito vasta, não é? É difícil pôr assim numa palavra tanto tipo de conhecimento e de prática. No entanto, existem algumas práticas que são, curiosamente, são transversais a todas as culturas. Por exemplo, há um exercício, há um ritual que se faz, que o xamã faz, que é o resgate da alma. Quando alguém padece de uma doença que na verdade é uma manifestação física de um desequilíbrio ou de algum aspecto a nível espiritual, e o xamã percebe que essa pessoa o que padece na verdade, é uma falta de uma ausência da alma, ou uma parte da alma que se ausentou.
por via de um trauma, de um choque, de uma situação, de um evento. E o que o xamã faz é viajar, entra num estado de uma realidade chamada realidade não vulgar ou não habitual, ou seja, ele consegue viajar para outra, desdobrar-se para outro plano, e ele literalmente convoca os seus aliados de poder, que obviamente são entidades do plano espiritual, que podem ser de várias, podem ser humanos ou podem ser aliados de poder, por exemplo, do reino animal, que é o que hoje em dia se fala muito, o animal de poder, o animal totémico, e podem ser de outro tipo também. E ele vai numa viagem à procura do pedaço de alma que falta àquela pessoa, e encontra, e traz, e sopra para dentro da pessoa esse pedaço de alma. E isto encontra-se em todas as culturas têm esta experiência, este ritual. Há muitas formas do xamã contactar com o mundo espiritual. Aliás, essa é a função principal do xamã, na verdade. Portanto, se virmos o médium como um elo de comunicação, assim, como um telefone, digamos assim, não é? Ele comunica e ele recebe e passa, seja cura, sejam rituais, sejam cerimónias, sejam, enfim, muitos tipos de rituais. E estes rituais, eles são feitos em grupo? Também podem ser feitos individualmente? Como é que as pessoas podem ter acesso a esses rituais? Tradicionalmente, os rituais no xamanismo eram sempre feitos em grupo, e utilizando também a força do grupo, não é? Não só a conexão com o mundo espiritual do xamã, mas utilizando também a força do pensamento coletivo e da união daquele clã para aquela cura ou para realizar aquele ritual. Então, no seu contexto original era sempre feito em grupo, porque não há xamã sem grupo, sem comunidade, porque ele existe para servir, existe para estar ao serviço, não é um posto de trabalho com horário, ele está completamente ao serviço. Agora, a nível ocidental, o que está a acontecer é que as pessoas podem aprender técnicas, não são xamãs. Não é? Na verdade, mesmo nas tradições originárias, nunca se chama xamã. O xamã nunca se chama xamã. Ele é reconhecido pelos atos que faz e pelas curas, mas isso é uma coisa que nós dizemos aqui no Ocidente, mas não. Então, se pode aprender técnicas e utilizar na nossa atividade de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, a pensar no exemplo do tambor xamânico, que está muito em voga, não é? E vê-se muito. O tambor, que era chamado o cavalo do xamã, em que através do som o xamã viajava entre o mundo e era como que guiado pelo som. Aliás, o som, a música está muito associada a entrar em estados de transe e estados expandidos de consciência para levar a uma comunicação com o mundo do espírito. Eu estou a pensar, por exemplo, na tradição Bon, que é uma das religiões mais antigas do mundo, é a religião mais antiga do Tibete, e que foi de certa forma incorporada pelo budismo, e hoje em dia já se associa budismo Bon, mas na verdade originalmente a tradição Bon é uma tradição xamânica, 100% xamânica, animista, e que foi incorporada pelo budismo, e nas cerimónias budistas onde existe a ritualização ainda Bon, o monge entra em estado de transe e há uma incorporação de um espírito e ele comunica através do monge. Isto é uma prática budista atualmente. Não
não é muito difundido, não é muito, mas isto existe e no Tibete existe ainda. E então há muitas tradições, sim, há muitas formas, mas o tambor, por exemplo, há muitas pessoas que, assim como uma meditação, não é? Tocam um tambor, entram num estado mais centrado, não é? Para entrar em contato com o seu mundo interior e obter respostas, obter uma visão, uma orientação, mesmo que não sejam médiuns, mesmo que não tenham conhecimento para entrar em contacto com outros planos, mas somente como uma forma de entrar em contacto consigo mesmos. É algo que está a ser muito utilizado e isso vem da tradição xamânica. Sim. Então, no fundo, hoje em dia, qualquer pessoa, mesmo que não seja um xamã, não é? Uma pessoa que esteja oficialmente a percorrer esse caminho, pode utilizar técnicas que são do xamanismo para se sintonizar mais consigo própria. Mencionaste o tambor, que é muito interessante, é uma ferramenta muito forte de conexão, não é? E eu lembro-me também da questão dos animais de poder que também referiste. Achas que uma pessoa em casa, na sua intimidade, no seu lugar privado, poderia fazer uma meditação com um animal de poder, por exemplo, para se conectar, para ir buscar mais força, com algumas orientações, mesmo que não esteja a percorrer o caminho do xamanismo? Achas que isso é viável? Perfeitamente, sim, sim, sim. Acho que é viável, acho que, claro que depende muito, ou seja, tu disseste há bocado uma coisa interessante que eu tenho ouvido muito também na minha prática como terapeuta, enfim, que é, mas eu não sinto nada, mas eu não vejo nada, mas eu não tenho nada dessas capacidades. E há muito essa, às vezes as pessoas, na verdade, com o burburinho mental, não é? Não conseguem, não se permitem entrar num silêncio e numa abertura para receber de um nível mais íntimo e há, digamos assim, de uma forma muito resumida, pode-se utilizar realmente uma prática como essa, na verdade, para entrar em contacto com o seu mundo interior só, e o animal de poder funciona quase como um aspecto, um arquétipo, um aspecto da sua psique, um recurso interno, e isso não tem qualquer risco, não tem, só tem benefícios e é uma ferramenta para que qualquer pessoa pode utilizar. E depois há um aprofundamento, de facto, que carece de um acompanhamento e de uma formação, disso só para quando há um chamado da alma verdadeiro, e aí o xamanismo já pode entrar num outro nível que tem diretamente a ver com a parte espiritual. Sim. Fantástico, Mónica. Muito, muito interessante esta via do xamanismo também e esta possibilidade das pessoas irem buscar alguns recursos para utilizarem já no seu dia a dia e depois se sentirem que há uma caminhada mais profunda a ser feita, de poderem também recorrer a alguém como tu para as acompanhar. Muito obrigada. Muito obrigada. Então eu passo agora a palavra para ti, para tu continuares a nossa conversa com a nossa colega, a Rita, que também está em espera para partilhar as suas experiências sobre este tema. Exatamente, obrigada. Sim. Então, Rita, muito obrigada por teres aceito o convite, estares aqui e Obrigada, falar Mónica. e trazeres aqui a tua visão e a perspectiva da Umbanda, que então, particularmente em Portugal, que fala-se tão pouco e tem uma missão tão bonita e uma mensagem, um caminho de espiritualidade. Então, passo-te a palavra e peço-te para nos dizer o que é Umbanda, para começar. O que é Umbanda? Ok, começamos pelo mais complicado, se calhar, ou não? Desde já, primeiro, permite-me agradecer o vosso convite, esta iniciativa que vocês criaram e esta possibilidade de haver esta partilha entre todos nós, onde na realidade de ouvir as vossas conversas e as vossas respostas só confirma uma vez mais que todos buscamos o mesmo, simplesmente damos nomes diferentes, conotações diferentes, mas o objetivo, esse na realidade é o mesmo, e é a ajuda ao próximo.
Então, muito obrigado por poder participar, por teres lembrado de nós. E já agora agradeço também, que adorei ouvir este bocadinho que tive a oportunidade da vossa parte. Então, pegando na tua questão do que é Umbanda, a Umbanda a gente costuma dizer que é tudo. A Umbanda é uma religião que nasce no Brasil, no ano de 1908, que vem de encontro é a manifestação do espírito para a caridade. É uma religião sincrética que acaba por beber de diversas fontes, de diversas outras doutrinas, outras religiões, como do espiritismo, do xamanismo, do cristianismo, e o enfoque, eu não posso dizer que é o principal, mas o que se calhar mais controverso se torna dentro da religião da Umbanda, é a parte da matriz afro, do culto aos orixás, não entrando em outras religiões, que é o candomblé, que é uma religião completamente distinta da Umbanda. A Umbanda acaba por beber um bocadinho de diversas fontes, acolhe todo o tipo de conhecimento que seja válido para uma forma de expansão de consciência do próprio espírito, em prol da evolução do espírito, não acreditando num Deus punitivo, mas sim que todos nós queremos este caminho. Então a Umbanda acaba por assentar nos pilares base, que é da evolução do espírito, da caridade, da humildade, do respeito a todos os seres, a todas as crenças, a tudo aquilo que nos envolve, todas as forças vivas da natureza. Portanto, é um somatório de tudo aquilo que nos permite encontrar tranquilidade, equilíbrio, harmonia, com vista à felicidade. Não tem dogmas, tudo pode ser questionado, sendo pesado nos seus tronos divinos, nos seus 7 tronos divinos. Interessante. Acaba por ser uma doutrina muito recente, não é? É uma religião relativamente recente, mas que vai beber lá bem de trás de muitas tradições, bem interessante. De diversas fontes. Tudo se soma, nunca nada se subtrai, onde a prática da manifestação do espírito para a caridade é a máxima da Umbanda, aceitando sempre ou baseando-se nestes pilares fundamentais do respeito, da igualdade, da caridade, em busca da evolução do nosso próprio espírito, o respeito por tudo aquilo que nos rodeia, não só as pessoas, mas os animais, a natureza, onde, como o Rivaldo há pouco falava, tudo é energia, e ele disse que ia falar muito em energia, tudo é energia, e é conseguirmos captar o melhor para que possamos estar equilibrados também dentro da nossa consciência terrena, e tudo o que nos possa auxiliar para encontrar esse caminho da felicidade. Muito bem. Então, diz-me, por favor, tratando-se de uma doutrina que lida diretamente com a mediunidade, não é? E com os médiums, o que é que para ti é um médium e que apoio, como é que a Umbanda dá assistência ou dá apoio a um médium em desenvolvimento, ou que se quer desenvolver, ou como é que... Então, o médium, tanto o conhecimento da Umbanda, creio, e eu falo por mim, nunca querendo generalizar a todos os outros dirigentes espirituais de Umbanda ou de qualquer outra religião, o médium é uma pessoa que serve de intermeio, de instrumento, que tem essa capacidade mediúnica de conseguir compreender algumas questões que outros terrenamente possam não ser aceites ou conhecidas. Mas o médium na Umbanda ela tem o mesmo papel que em todas as demais religiões e crenças e conhecimentos. Somos instrumentos nas mãos divinas que nós mesmos um dia, embora muitos de nós não se recordem, para não dizer todos, escolhemos este caminho,
sempre com a intenção de evolução do nosso próprio espírito. De alguma forma temos alguma missão, algum projeto a desenvolver, e sempre com vista da ajuda ao próximo, de um bem maior. Somos facilitadores, não somos superiores. Pelo contrário, a maior parte das vezes denotamos que não nos vitimizando, mas que colocamos muitas das vezes em posições que acabamos por fazer sofrer aqueles que mais nos rodeiam, que não entendam esta nossa postura. Então a Umbanda, ela ajuda o médium, o bandista, a conseguir compreender, a conseguir fazer este equilíbrio entre o que é consciente, o que é terreno, e aquilo que é divino e que precisa de ser trabalhado. Uhum. Não sei se era esta a tua questão, Mônica. Sim. Interessante. Então, tenho uma curiosidade, não sei se podes partilhar aqui connosco. Como é que foi o teu percurso, ou resumidamente o teu percurso? Como é que tu descobriste que eras médium? Como é que foi a tua evolução até chegares a ser dirigente de um templo umbandista? Podes partilhar connosco um pouco? Claro que sim. Eu acho que íamos ter de ficar aqui horas, porque eu gosto muito de falar, para quem já me conhece. Eu acho que tudo pode e deve ser questionado para que possamos entender. A gente só conhece se a gente questionar, se a gente procurar. Então, o meu processo, até ao caminho em que me encontro hoje, desculpa, estava a e aqui pegando no que a Susana iniciou neste diálogo, nesta partilha, o meu processo ele iniciou realmente ligado a uma parte médica. Portanto, eu tinha 16 anos quando iniciei os ataques ou os terrores, como na altura falavam, que na realidade não se baseavam-se realmente em processos mediúnicos, uma necessidade de desenvolvimento da minha espiritualidade, mas a minha família terrena, que me gerou, que me trouxe os meus valores morais, éticos, terrenos, tinha pouca crença numa parte espiritual. Então eu iniciei por ser seguida a nível psiquiátrico, tendo estado internada em 2 clínicas para doentes psiquiátricos, e não me alongando mais neste assunto, tive a sorte de, durante esse processo, o psiquiatra que me seguia na altura, que a nossa mente é fantástica e teve a capacidade de anular esse período da minha vida onde eu pouco me recordo do que se passou na altura, mas estava numa clínica que era de freiras, e o médico, o meu psiquiatra, disse à minha mãe que o meu lugar não era ali. E aqui já entrando numa parte da medicina e na psicologia, aquele médico, eu tive essa sorte, ou se calhar foi um anjo que se manifestou ali, de dizer à minha mãe que ali não era o meu lugar e que ela devia de procurar outro tipo de ajuda. E a minha mãe, ainda com muito pouca fé, mas que tudo fazia, foi e deram-lhe o contacto de uma mãe de santo, e ela procurou ajuda, e entretanto eu acabei por ser tratada por ela e entender o que é que se estava a passar comigo. Estava a ser obsediada, estava a ser um instrumento que precisava de ser doutrinado, precisava de aprender para poder dar continuidade a este meu caminho espiritual e que me trouxe até aqui. Não me arrependo de nada, nem lamento esse passado mais conturbado, mais para a minha família, porque eu não me recordo dele, mas foi ele que permitiu que eu chegasse aqui hoje. Eu acho que a espiritualidade sempre se mostrou na minha vida desde pequena, pelos relatos que a minha avó, a minha mãe faziam sobre aquilo que há pouco o Rivaldo falava, do sexto sentido, da percepção, e que não davam tanta importância, ou muito menos. E tudo hoje faz sentido, este processo que passei,
depois fez com que eu me conhecesse, queresse aprender, queresse ajudar outros que passaram e que estão a passar pela mesma situação, em que nós podemos ser aquilo que quisermos e existe muito mais à nossa volta para nos ajudar. E que todos estes processos, se calhar um bocadinho mais negativos, em termos de médicos também, uma questão de saúde, na realidade foram pedras que eu fui encontrando no meu caminho, e chegou um momento que essa pedra foi tão grande e que eu, em vez de a contornar, tive de passar por cima e aceitar aquilo que eu um dia tinha escolhido. Só não tinha essa memória. Fantástico, acho maravilhoso dar esse teu testemunho, porque de facto é um exemplo. Começámos até curiosamente pelas crises existenciais com a Susana, e agora tu trazes-nos o teu relato, que realmente é incrível. E há muitas pessoas que talvez possam identificar também com o teu percurso e perceber que se calhar tem um caminho a percorrer. E diz-me uma coisa, Rita, para alguém que nos esteja a ouvir e que sinta uma vontade de fazer um caminho, como escolher esse caminho? Há tantas ofertas, há tantas possibilidades, há tantos caminhos, tantas portas, não é? Tantas vias. Que conselho tu podes deixar a alguém que queira de facto fazer um caminho? Como escolher esse caminho? É curioso tu perguntares isso, Mónica, porque isso é uma das questões que mais me fazem. Como é que eu sei se é este o meu caminho? Como é que eu sei se aquilo que eu tenho e que a Susana já abordou o assunto, será que eu estou maluco? Estou a alucinar? Será que existe? Porque depois, em termos de psicologia, e eu sou licenciada em saúde, e durante este meu percurso de entrada na espiritualidade, eu entrei também, aliás, a entrada na espiritualidade permitiu que eu conseguisse o equilíbrio possível para ingressar na faculdade também, e escolhi uma área ligada à saúde. Então tudo aquilo que eu estudava era completamente contrário ou contraditório àquilo que eu sentia e vivia quase que na minha segunda vida. Mas as duas não são impossíveis de coexistirem. Então esta é uma das grandes questões que me fazem também. Será que é real ou será que sou eu que estou a imaginar? E se é real, então qual o caminho de escolher? Porque existem tantas possibilidades dentro do xamanismo, do espiritismo, dentro apenas de tratamentos até de psicologia, que às vezes é necessário realmente, mas existe tanto caminho por onde possamos escolher qual é que é o nosso. Eu costumo dizer a quem me procura que nós, como zeladores espirituais, dirigentes, xamãs, nós podemos orientar, mas esse será sempre o sentir da pessoa que a vai guiar. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que o nosso caminho, mais cedo ou mais tarde, ele aparece à nossa frente. Compete-nos a nós também a buscar quando temos essa consciência de que algo não está bem. E até dentro de uma patologia associada a uma esquizofrenia, por exemplo, costuma-se dizer que todos têm, nem que seja um momento de lucidez. Então, dentro da espiritualidade, ainda mais, não havendo essa patologia associada, nós temos estes momentos de lucidez. E compete-nos a nós querer procurar e sentir, acima de tudo, qual será o melhor caminho a seguir. A Umbanda não é o único caminho. O nosso templo umbandista não é o único, o verdadeiro, o mais correto, também não é pior. Segue as bases e os fundamentos que me foram transmitidos pela minha mãe de santo, pela minha orientadora, mas ainda tem mais uma conotação dada pela minha personalidade, pelos meus valores morais e éticos. Então, as pessoas têm mesmo de quando surge essa necessidade ou esse conhecimento, de que chega até eles que precisam de desenvolver, não de uma forma punitiva, lá está, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas quando sentimos que algo está em falta, a gente deve ir atrás, senão ficamos estagnados.
E por norma, quando não conseguimos andar, surgem os ditos anjinhos, guias, que se fazem mostrar, muitas das vezes por pessoas que cruzam o nosso caminho e nos dão simplesmente uma indicação, ou como pessoas que eu tenho reparado, que quando estavam vocês a falar no direto, que o direto apareceu e que bom, era mesmo isto que eu estava a precisar. A espiritualidade tem esta mágica, ou este encanto, que é fazer-se presente nos momentos em que nós mais precisamos, e nós temos de aprender a ser humildes para irmos atrás deles também. Então, como escolher a melhor forma de evoluir espiritualmente, qual é que será o meu caminho? Eu acho que é permitir-nos sentir e acreditar que aquilo que a gente sente, ou que transporta também ainda para os nossos medos e os nossos receios, e as dúvidas que temos, mas esses medos, esses receios e essas dúvidas não são menos verdadeiras que a realidade que é contada por outros. Então devemos de ganhar fé em nós mesmos e permitir-nos sentir e acreditar naquilo que a gente sente, e então fazemos a busca desse caminho. Mas por norma ele aparece à nossa frente. Muito bem. Acho que foi muito esclarecedor, Rita. Obrigada, Mónica. Muito obrigada, muito obrigada. E passo a palavra a Susana. Não sei se queres fazer ainda alguma pergunta, temos o tempo a correr, mas estou muito contente com esta conversa. É uma conversa muito interessante e as partilhas têm sido tão ricas. É um prazer ouvir as partilhas de todos vocês. É muito bom estarmos à conversa todos. Sim, o tempo está a correr, vamos concluir por aqui, com pena, porque daria para conversar muito mais, mas quem sabe, existam outras oportunidades e fica aqui lançado esse desafio para quem nos esteja a ouvir, para entrar em contacto com algum de nós, sentir esse chamado. E como a Rita disse e tão bem, para concluir belíssimamente, temos que ser nós a sentir qual é que é o caminho, ou temos que ser nós a ter a vontade de ir em busca de algo e de confiar o suficiente para arriscar, para ir pesquisar, para ir conhecer. Então eu gostaria de concluir, antes de mais agradecendo a todos e quem sabe rematando aqui com esta ideia de que todos nós possuímos sensibilidade. Alguns terão uma sensibilidade ou uma sensitividade mais ostensiva e que requer outro tipo de cuidados, outro tipo de acompanhamento, outro tipo de aprofundamento, e se for esse o caso de quem nos escuta, que não tenha receio de procurar, que não tenha receio de conversar com alguém que esteja numa destas áreas ou outras, que façam esse tipo de trabalho, de ajuda, porque acompanhado é mais fácil, com certeza, e sozinhos demoramos muito mais tempo a chegar às respostas que precisamos. É bom estarmos em contacto uns com os outros. E existem vários caminhos para o despertar, existem várias possibilidades de desenvolvimento espiritual, todos podem ser válidos, desde que sejam orientados por valores positivos, por valores que conduzam ao crescimento, efetivamente, e por isso eu penso que é muito importante termos esta consciência de que o respeito pelas várias abordagens é essencial, porque cada um de nós está no seu próprio percurso, cada um traz as suas próprias qualidades e potenciais, e um caminho não invalida o outro. Na verdade, eu penso que todos acabam por se complementar de algum modo, podem se complementar, e se tivermos esta mentalidade aberta, para pelo menos conhecer outras abordagens, para dialogar, para ir em busca daquilo que serve para nós, dessa outra filosofia, e para guardarmos connosco aquilo que serve, então será muito mais fácil fazermos este percurso sem grandes confusões e sem perder muito tempo em busca do que nos faz bem. Então eu penso que é isso, estamos todos em busca do mesmo, como a Rita também estava a dizer, e se existir esta abertura, quem sabe esta partilha entre tradições, esta entreajuda inclusive, seja mais fácil para todos, porque por vezes uma pessoa pode chegar até nós, agora falando aqui com profissionais destas áreas, e nós sentirmos que não é da nossa ajuda que a pessoa precisa, mas até conhecemos alguém de outra abordagem para onde podemos referenciar esta pessoa. E é bom termos estas pontes criadas, e esta abertura, esta vontade e também este conhecimento daquilo que o outro faz, para podermos encaminhar melhor quem chega até nós.
Eu penso que isso é muito importante e é útil, e aquilo que nós todos queremos no fundo é progredir, é melhorar, como dizia o Rivaldo, a melhoria constante do ser humano, e podermos ajudar uns aos outros, como disse também muito bem a Rita e como a Mónica também referiu, na questão da comunidade, do papel de cada um de nós para com a comunidade. Então, com isto, dou-vos a última palavra para, se quiserem encerrar de uma outra forma ou fazer mais alguma partilha para quem nos está a ouvir, e depois encerraremos então a nossa conversa. Mónica. Eu só agradeço, agradeço a oportunidade desta conversa e daquilo que eu gosto tanto, que é juntar várias perspectivas. Acho tão interessante, e este tempo sinto que pede mesmo isto, termos esta capacidade de fazer pontes entre visões e conhecimentos científicos e não científicos, e juntar tudo para o bem maior, bem maior para todos. Então, é só isso. Obrigada e passo a palavra. Rivaldo, passo a palavra. Gostava de que nos dissesse alguma coisa para encerrar, um pouco da sua sabedoria também. Eu sou um buscador. Então, estou aqui embevecido por essa nossa conversa, de ouvir outras experiências e dizer a vocês que estar com vocês é estar com tudo. Nós somos cidadãos do universo. Onde quer que estejamos, temos que realizar o nosso papel. E aqueles que buscam, aqueles que estão em busca de um apoio, uma orientação, eu digo, siga o seu coração. Onde você se sentir bem, é ali onde você deve estar. Não importa o julgamento dos outros, basta o seu. Então, sou muito grato pela oportunidade. Me iluminou no dia de hoje essa conversa. E fico feliz de ter outros seres que estão falando a mesma linguagem. Estamos no caminho. E dizer para vocês que eu gostaria que essa conversa não se encerrasse por aqui. De minha parte, eu sugeria a quem teve essa ideia de talvez, sei lá, abrir uma sala, sem que seja transmissível para muitos, mas que a gente possa trocar ideias, a gente possa compartilhar experiências, porque eu acho que só vai nos enriquecer. Então, de minha parte, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Gratidão, Rivaldo. Maravilha. Rita, para fechar. Resta-me a mim agradecer mais uma vez por esta partilha, depois da mensagem tão linda e sentida que o Rivaldo disse. Difícil será dizer algo mais, acho que ele já disse tudo, vocês também. E se alguma mensagem posso deixar, vai se basear no mesmo, não querendo ser repetitiva, mas nós precisamos ter fé acima de tudo em nós mesmos, no nosso caminho, nas nossas escolhas, na possibilidade de criarmos mudanças na nossa vida, de quebrarmos ciclos repetidos e de acreditarmos que podemos realmente ser felizes. Eu acho que toda e qualquer forma de espiritualidade, independentemente de ser agregada a uma religião ou não, ela vive dentro de nós e compete-nos acreditar em nós mesmos, que podemos ser felizes, que podemos criar essa mudança em nós mesmos, expandirmos essa nossa consciência em comunicação com tudo aquilo que nos rodeia, e só assim encontraremos esse caminho de harmonia, de equilíbrio, que dará, que irá desaguar a um mar de prosperidade, de felicidade, de bênçãos sem fim, interior, para que possamos chegar até todos os outros. Então, terem fé em nós mesmos, num divino, seja ele o nome que a gente quiser dar, seja, desde que seja para o bem, e que esses alicerces, valores morais e éticos estejam
acoplados, então tudo se soma e acreditem em vocês mesmos que somos capazes de nos adaptar a todas estas intempéries que temos passado e sermos seres em constante mutação, regeneração e sermos expansores dessa própria energia para todos que nos rodeiam. Muito obrigado, Mónica, aqui já te conhecia, e a todos os restantes convidados, e foi um prazer poder partilhar este momento convosco e agradecer também a todas as pessoas que nos têm estado a assistir e que ainda irão assistir. Muito obrigada. Vamos encerrar por aqui. Uma conversa muito interessante, com uma mensagem muito, muito positiva para terminar em beleza. Uma vez mais, muito obrigada. Um excelente resto de dia, uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Namastê.